sou Camila Gracian, da Mixtrês Assessoria e do programa online A Arte de Correr. Você sente alguma dor, algum incômodo ao correr? E como acabar com essas dores? Calma, que não é tão simples assim. É um tema bem complexo. Mas eu posso falar que as dores ou uma possível lesão não tem apenas um motivo, não é tão simples de entender. As lesões são normalmente multifatoriais, mas eu vou falar um pouquinho das principais causas e como você pode se livrar desses incômodos. Esse vídeo tem total relação com o último do canal, que são os 3 pilares fundamentais da corrida. Às vezes vou me referir a ele, então se você ainda não assistiu, assiste por completo, que também é importante. Mas a primeira coisa para você pensar quando sente alguma dor é entender: isso é um incômodo que apareceu hoje, momentaneamente, ou uma dor que vem persistindo por dias? Tudo que eu falar aqui, eu vou bater na tecla, eu sempre falo aos meus alunos: perceber, entender, essa percepção corporal, essa consciência é muito importante para a corrida. Que você, às vezes, não dormiu direito, talvez teve uma péssima noite de sono, vale a pena treinar de forma intensa? Ou começou um incômodozinho no começo da corrida, passou, ou 3, 4 dias estou sentindo no começo da corrida, mas depois acaba esquentando e passa, eu sinto após. Você entendeu o que você fez no dia. Eu sempre corro de manhã, eu fui correr à tarde, fui correr com o corpo mais cansado, seu corpo não está acostumado. Você às vezes fez um treino forte no dia anterior, ou um treino de fortalecimento, sua musculatura está mais cansada e você acaba sobrecarregando as articulações, porque o corpo já está cansado. Mudou o horário de treino, passou o dia inteiro sentado. Estou treinando na segunda, meu domingo inteiro foi embaixo das cobertas, deitado no sofá, tudo torto. Então perceber, se você mudou um padrão, alguma coisa no seu dia a dia, entender se me alimentei certo, ou treinei em um horário diferente. Como está a sua evolução de treino? Você vem de semanas de muita intensidade e aumento de volume? Tem vídeo falando sobre isso no canal, de como evoluir de forma gradual. Às vezes não é um momento de dar um tempo ao seu corpo. Fala 2, 3 semanas de treino intenso para cair. Então parar e entender o que é essa dor. Momentânea ou nosso corpo, pensa que são engrenagenzinhas, é tudo interligado. Às vezes você está com uma dor, você bateu o seu joelho em casa, que está dolorido, mas para proteger aquela dor você quer correr, você acaba compensando do outro lado, ou o tornozelo, o joelho, o quadril, as costas. Entender, está compensando, mudou seu padrão. Perceba, se você pensa, se eu mudar minha postura, melhorar, falo sobre isso num outro vídeo, às vezes, se eu pisar de maneira mais certa, se eu entender de inclinar um pouco o meu tronco, essa dor passa. Então, ao sentir o incômodo, entender. Não, está piorando, não está passando. Então, eu defendo a ideia de interromper o treino. Melhor interromper o treino, pegar leve, escutar o seu corpo, dar um descanso, do que forçar e virar um problema crônico e uma lesão. Uma coisa bem comum é quando a pessoa está começando a atividade, está fazendo a transição de caminhada para corrida, ficou dias sem correr, ficou semanas, está voltando à atividade depois de ter ficado parado, ou está aumentando a distância, aumentando a intensidade, mudou a carga de treino, e quando você estava correndo de forma confortável, numa atividade confortável, seu corpo não demonstrava. Mas eu brinco que nós temos um lado falhadinho, sempre tem um lado mais forte que o outro. Então, às vezes surge de aumentar a carga, de exigir mais do seu corpo, uma compensação por ser um encurtamento muscular, uma fraqueza muscular. Então, perceber, existe testes, a gente sempre percebe um lado que é mais fácil que o outro. Eu mesma, quando eu comecei a trabalhar minha técnica, fiz a filmagem, avaliação, biomecânica, comecei a focar nisso, eu percebi que o meu lado, sempre eu sentia nas corridas, o meu lado direito sempre ficava mais dolorido. Mas aí, analisando, eu vi que com o lado direito eu fazia muita força, porque eu pisava com o calcanhar. Então eu freava com o lado direito, meu lado esquerdo era mais suave, eu pisava certinho, fazia um movimento da passada. Então, para o meu lado direito acompanhar o meu lado esquerdo, eu fazia muita força, então forçava muito. Então hoje já consegui equilibrar mais. Também eu tenho uma cirurgia de ligamento cruzado no joelho direito, então ele já não é normal, já tive que passar por um processo cirúrgico. Então nós temos isso, às vezes
uma perna menor que a outra, às vezes o pé influencia em toda o seu corpo. Então entender, por isso que é bom fazer uma avaliação, se filmar, fazer testes de encurtamento muscular, de fraqueza muscular, que você consegue entender essa compensação. Porque, às vezes, por você estar em uma determinada carga de treinamento, isso não aparece. Mas a partir do momento que você começa a exigir mais do seu corpo, essas dores de compensações começam a aparecer. Essa dor é muscular? Está sentindo algum músculo específico do corpo? Está sentindo num ponto? O corpo todo? Articulação? Tornozelo? Joelho? Quadril? É de algum tendão? Então, você sente só de um lado? Sente dos dois lados? Essa é a percepção corporal. Então, tem tudo a ver com o que eu falei anteriormente, de entender que processo você está no dia, do treinamento que você vem fazendo. Então, quando eu comecei, por exemplo, a mudar a minha técnica de corrida, pisar mais com o meio pé, eu fiz de forma gradual, não pode mudar tudo da noite para o dia, isso é uma coisa que pode acontecer também, é uma dor de o seu corpo estar acostumando com um novo processo, com um novo treinamento, com uma nova técnica, com uma nova coisa que está fazendo, de adaptação, ou está reclamando que não, isso não é para mim. Então, quando eu comecei a mudar, eu corria lá no início, quando eu comecei a correr, corria com ASICS, com um calçado bem alto, com muito amortecimento. Quando eu comecei a mudar minha técnica, comecei a mudar com um tênis mais minimalista, o Nike Free, eu sentia muito a minha panturrilha, muito o meu tendão, os dois. Então eu fiz essa transição de tênis devagar. Então eu corria um dia na semana, o treino mais curto eu corria com o tênis mais minimalista, porque eu sentia a panturrilha, eu sentia o tendão, porque eu estava usando a parte posterior do meu corpo, que é a parte certa que te impulsiona para a corrida. Então eu consegui perceber. Muita gente às vezes quer fazer transição de tênis de forma brusca, de técnica. Então calma, são anos correndo de uma forma, com o mesmo tempo, o mesmo padrão. Então tem que ser mudado de forma gradual. Às vezes você comprou o mesmo tênis, então você está acostumado a usar o tênis X, você só comprou um tênis novo, mas eu comecei a correr e comecei a sentir dor. Eu percebo, sinto muita dor na parte da frente do meu joelho com tênis novo, mesmo se seja a mesma marca e o mesmo modelo. Por quê? O seu tênis já está acostumado com sua pisada, já tem o formatinho do seu pé, a sola ali. Quando é um tênis novo, ele está seco, totalmente. Então eu sinto que nos primeiros treinos meu corpo está acostumando. Aí quando ele começa a lacear, começa a ficar do jeitinho, do formato do meu pé, começa a acostumar, essa dor para. Então, por experiência, eu já sei isso. Então, mais uma vez, perceber alguma coisa nova, está compensando, o que você fez no dia anterior, você está testando algo. Então, essa percepção e entender se é um incômodo que está passando ou se é uma dor realmente que pode gerar uma lesão, e aí começa a ficar mais complicado. Esses são alguns motivos que pode surgir dores, incômodos. Claro que a partir do momento que começa a persistir essa dor, é importante procurar um profissional para entender se não é realmente uma lesão, mas dores comuns do nosso dia a dia de corredor. Então, por isso, o mais importante é se perceber, entender, fazer um retrospecto do seu treinamento, o que você fez, do dia, para tentar achar uma razão para essa dor. Claro, se você tem uma orientação profissional, um acompanhamento, um treinamento mais estruturado, as chances de dores e incômodos são ainda menores. Se você quiser um treinamento, um fortalecimento, técnica de corrida, planilha, personalizar de acordo com o seu objetivo, o seu condicionamento e com um acompanhamento profissional, conheça o nosso programa Arte de Correr. O link está aqui na descrição do vídeo.